Seja bem-vindo ao curso de Introdução ao LaTeX. Nesta videoaula exibiremos como inserir tabelas no LaTeX. Vejamos aqui então o TeXmaker. Vamos abrir o último arquivo que a gente tinha feito. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Deixar só isso aqui. Vamos agora salvar com outro nome logo de uma vez. E vamos colocar aqui tabela. Vejamos então aqui um exemplo. Então, sei lá, vamos colocar aqui. A tabela abaixo representa as derivadas básicas, certo? Então, vamos imaginar que a gente vai fazer uma tabelinha onde tenha, por exemplo, duas colunas. A primeira coluna tem que ser uma função e a segunda coluna tem que ser a derivada dessa função. Como é que a gente vai fazer aqui no LaTeX? Bom, para inserir uma tabela no LaTeX, a gente vai ter que usar, primariamente, um comando chamado tabular, certo? Como é que vai funcionar aqui? Vai fazer begin, certo? Tabular. E aí, claro, que vai ter o /end tabular, certo? Bom, enfim. Nós temos que indicar para esse ambiente tabular qual será a quantidade de colunas, tá? E a gente vai fazer isso aqui num par de chaves, logo depois desse par de chaves aqui que tem tabular no /begin, certo? E para dizer quantas colunas são, nós vamos fazer isso indicando qual é o alinhamento de cada coluna. Sendo que a gente pode usar aqui, como opção básica, as seguintes possibilidades. Nós podemos usar L, que aí vai ser como se fosse alinhado à esquerda, left, R, que é alinhado à direita, right, e C, que é alinhado no centro, certo? Então, digamos que eu queira uma tabela com duas colunas, então nós vamos ter aqui CC, né? Então, a quantidade de letras vai determinar a quantidade de colunas, e como tem CC, está dizendo que serão centralizadas, né, essas duas colunas. Bom, como é que é a lógica agora? A lógica aqui dentro do ambiente tabular é parecida com a lógica que a gente tem lá em matrizes. Cada linha você separa com // e cada coluna você separa com i comercial. Então aqui, por exemplo, vamos colocar na primeira coluna, vai ficar função e a outra vai ser derivada, tá? Já que a ideia é construir uma tabela abaixo de derivadas, né? Aí eu boto // para pular a linha e agora eu coloco. Então, sei lá, vamos colocar aqui uma funçãozinha básica, né? A expressão para a função f de x igual a x elevado a n, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, claro, com cifrão aqui e cifrão aqui, certo? Então, isso aqui vai ficar na primeira coluna. Na segunda coluna, nós queremos a derivada dela. Então, vamos colocar, por exemplo, f' de x. O que vai ser aqui agora? Né? N, x elevado a n-1, certo? Beleza. Vamos botar mais uma linhazinha aqui, tá? Vamos colocar outra derivadazinha aqui, certo? Então, por exemplo, agora, a derivada de... vamos colocar, sei lá, logaritmo de x na base A, né? Então, a base A, x, certo? Qual vai ser a derivada disso daqui? Bom, a gente sabe que isso aqui vai ser, bota de fraca aqui, certo? Para ficar grande. 1 sobre ln A de A, e nós vamos ter aqui um x também, certo? Então, vai ser 1 sobre x ln de A. Ou a gente pode botar aqui nessa posição aqui, se achar melhor, né? Vamos colocar um parênteses aqui. Enfim. Então tá lá, certo? Vamos colocar só essas duas derivadazinhas aqui, tá? Vamos compilar e vamos ver como é que vai ficar o resultado. Tá lá. Bom, então aqui está o resultado, né? O que a gente percebe logo de cara, né? Primeiro que a tabela não está centralizada, né? Segundo que essa tabela não está dividida aqui em linhas e colunas, tá? Está invisível, digamos assim, cada linha e cada coluna, tá? Então vamos lá voltar e vamos ver primeiro como a gente coloca essas linhas, tá? Então, voltando aqui, como é que a gente faz para colocar as linhas na vertical? Bom, aí a gente vai definir isso aqui onde a gente coloca as colunas. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma barra aqui nessa posição, uma barra aqui e uma barra aqui. Então, estou dizendo que tem essa borda aqui, né, na vertical, depois essa borda aqui na vertical e essa borda aqui na vertical, certo? Essas linhas aqui nas verticais, tá? Vamos só compilar e já ver como é que fica. Está aqui compilado e vamos ver. Tá lá, ó, já colocou aqui, aqui e aqui. Lembra que era /C, /C, né? Então, a lógica é aquela lá, certo? Vamos agora colocar as linhas na horizontal, tá? Vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Para colocar a linha na horizontal, o que a gente usa é um comando chamado /hline, certo? Então, nós temos aqui, ó, depois desse // nós vamos botar um /hline, aqui de novo /hline, e aqui de novo /hline, certo? Vamos compilar e vamos ver. Tá lá, ó, ele fechou, né, as linhas na horizontal, mas faltou a linhazinha aqui em cima, tá? Essa linha horizontal. Vamos voltar lá. Então vamos ver aqui agora, né, como a gente vai colocar a barra horizontal em cima. Bom,
O que eu quero é que apareça aquela borda, aquela linha na horizontal, aqui em cima dessas duas colunas. Então, aqui eu vou botar o meu H-line, certo? Beleza, então eu vou compilar e vou agora dar uma olhada. Então, aqui está. Nós temos a tabela toda fechada, né? Nós temos aqui todas as bordas sendo exibidas. Vamos lá agora voltar para te mostrar um detalhe. Bom, aqui, ó, perceba o seguinte. Se você não tivesse barra, tivesse colocado simplesmente o H-line direto, ele ia dar um erro. Vamos compilar aqui, ó. Beleza, ó. Um monte de erro que ele apareceu aqui embaixo, tá vendo? Ó? Qual foi o problema? O problema é que o último H-line que você tem que colocar aqui, você tem que necessariamente ter um barra antes, certo? Então, esse que é o problema aqui. Então, se você perceber, ó, na verdade, aqui também tinha ó, barra H-line, barra H-line. Só o único que não tinha um barra antes foi essa primeira aqui, tá? Mas o restante você viu que precisa. Então, se der um errozinho aqui, como esse aqui parecido, você já sabe mais ou menos de onde é o meu problema, tá certo? Vale também te dizer que você podia configurar isso aqui da forma que você achasse melhor também. Eu não quero esta borda aqui, por exemplo, sei lá, né? Não quero. E eu quero que aqui no meio seja uma borda dupla, certo? A gente coloca assim. E se você quiser borda dupla também entre cada uma das linhas, então você pode botar aqui 2 H-line, por exemplo, certo? Vou enfeitar. Digamos que eu quero aqui dupla, aqui simples. Vamos compilar e vamos ver o que acontece. Ok, vamos olhar. Então aqui está o resultado. Ó. Veja que nós temos uma barra aqui na vertical dupla. Já essas duas barras aqui na horizontal são duplas também. Já essa aqui na horizontal é simples. Essa aqui também é simples. E essas outras duas aqui ó, ficaram invisíveis, tá? Não apareceram desses dois lados. Então, é assim que você vai configurando lá as bordas como você queira, tá? Existem pacotes para deixar ainda mais formatada essa tabela aqui com um monte de recursos, certo? Só que eu não vou entrar nesse detalhe porque já entra a parte de formatação de intermediário para avançado, certo? Estamos no curso de introdução, então não vamos mexer com isso agora não. O importante é saber aquele básico lá, tá bom? Vamos voltar lá agora e ver como que a gente pode centralizar essa tabela. Para centralizar a tabela aqui, nós vamos usar um comando que a gente já aprendeu lá no início do curso, tá? Que é o begin center, tá? E o /end center. Deixa eu recortar esse negócio aqui, colar ali onde eu quero, tá? Então, agora quando eu compilar, ó, vamos dar uma olhada lá. Beleza, ó, tá vendo? A tabelinha ficou centralizada, tá? Então é só usar o /begin center, /end center, tá? Bom, vejamos agora o seguinte. Como é que a gente faz para colocar uma legenda na tabela, tá? E além disso, uma numeração, de tal maneira que a gente possa depois citar a tabela, certo? Assim como aconteceu com figuras, em tabelas, quando você vai escrever textos, principalmente textos mais estruturados, textos mais científicos, textos mais sérios, é interessante que você numere as tabelas e cite essas tabelas pelo número, tá? Como é que a gente faz isso aqui? Bom, vamos voltar lá. Para a gente poder colocar uma numeração nessa tabela aqui, de forma automatizada, e também uma legenda, nós vamos precisar colocar esse comando begin tabular dentro de um outro comando, certo? E esse comando é o comando table, tá? Então vai ter /begin table e /end table, certo? Sendo que o begin tabular e o end tabular está dentro dele, tá? Parece um pouco não intuitivo, né? Porque, veja, por que não podia ser logo tabular, né? Mas é porque a ideia é o seguinte, o tabular vai servir para organizar aquele texto no formato de uma tabela, digamos assim, com linhas e colunas. Já o ambiente table, né? Ele vai servir para dar aquela parte de colocar as numerações, poder colocar legenda e coisa do tipo, tá? Então essa que é a ideia. Bom, então aqui o table, ele segue também a mesma lógica lá que tem quando a gente está falando sobre figuras, que você pode botar aqui o HTB, certo? Para colocar a tabela aqui, se não der no topo da próxima página, se não der na parte inferior da próxima página. Vamos colocar aqui também o símbolo de exclamação, que a gente viu que isso força a ignorar mais ainda as regras, tá? E tentar forçar a colocar a tabela onde eu quero, tá? Bom, vamos colocar aqui agora uma legenda, né? Nós já vimos que, na verdade, o comando para colocar a legenda é o caption, tá? E aqui eu coloco agora o que eu quero, sei lá, tabela básica de derivada, certo? Vou botar o texto que você quisesse, tá? Para colocar aqui agora uma numeração nessa tabela, nós vamos ter que usar o /label, certo? O rótulo, né? É algo que a gente já usou também lá quando a gente falou sobre inserir figuras. Bom, então vamos colocar aqui, sei lá, minha tabela, certo? Então esse é o nome que eu vou dar para o meu rótulo. Você podia ter dado outro nome, certo? Evita também usar nesses nomes acentos, caracteres especiais ou botar um nome muito grande, tá? Coloca assim resumido que é mais vantagem. Vamos então agora colocar aqui citando essa tabela, certo? Então tabela, aí /ref, que a gente já viu isso também lá antes, né? Vamos colocar aqui agora o rótulo, no caso ele até reconheceu ali, ó, minha tabela, certo? Então ele vai chamar isso daqui. Bom, como eu estou usando esse rótulo aqui pela primeira vez aqui nesse arquivo, é interessante a gente compilar o arquivo mais de uma vez. Então vamos compilar aqui 2 vezes, tá?
Deu alguns avisos ali, pronto, beleza. Então vamos lá, ó. Então, ó, aqui está o resultado. Veja que o tabular acabou ficando aqui, ó, porque a gente tirou o Begin Center e o End Center. A gente vai corrigir isso já já. Outra coisa, a tabela ficou numerada, né? Tabela 1, colocou aqui a legenda. E também é o seguinte, ó, perceba que aqui está escrito tabela e não table. Por quê? Porque se a gente voltar lá agora, ó, vamos voltar para você ver. Olha só, aqui a gente está usando, ó, o pacote Babel, né? Com a opção de português, né? Português. Então ele vai traduzir aqueles comandos. Se não tivesse isso aqui, ele botaria table, né? Ao invés de tabela, tá? Bom, enfim. Então a gente viu aqui agora como é que a gente faz para colocar uma tabela. Vamos lembrar aqui, ó, para centralizar, ó, uma opção é a seguinte, ó, depois desse begin table, né, e antes desse begin tabular, nós vamos botar o centering, certo? Que também é algo que a gente viu quando estudou lá sobre figuras, tá? Vamos compilar esse negócio aqui. Então tá aqui o resultado, ó, a tabela agora está centralizada, tá com a legenda aqui, tá numerada, tudo bonitinho, né? Vamos ver agora como é que a gente pode usar o comando tabular, ou um conjunto de comandos tabular, para poder colocar um cabeçalho aqui, né? Digamos, se você vai fazer uma lista de exercício, uma prova, provavelmente você vai querer colocar o logotipo lá do local onde você trabalha, depois algumas informações aqui, né? O nome, que turma é, toda aquela coisinha. Como é que a gente faz isso aqui no LaTeX? Vamos voltar lá. Bom, eu vou mostrar para vocês uma maneira de fazer usando tabelas, tá? Mas existem outras maneiras também. Aqui eu só estou usando essa maneira também para poder treinar, certo? Então não se assuste com os comandos que a gente vai fazer aqui agora não, tá? Então vamos lá. Bom, vamos voltar ali para mostrar uma coisa lá no arquivo. Imaginando aqui o que a gente quer, né? A gente quer aqui o cabeçalho. Pensando numa tabela, como se tivesse uma tabela com colunas invisíveis, é como se eu tivesse aqui duas colunas. Essa aqui é a minha ideia. Uma coluna vai ter a imagem e outra coluna vai ter o texto, tá? Então é isso basicamente que a gente vai fazer lá no código. Vamos voltar lá. Vamos começar aqui, ó, colocando um Begin Center, tá? Para poder centralizar a tabelinha que a gente vai ter, né? E vamos começar agora colocando depois o nosso tabular. Beleza, tá. Bom, quantas colunas vão ter? Duas, certo? E vou deixar centralizado, CC, tá? E não vou colocar nenhuma borda, né? Porque eu quero que fique invisível. Beleza. Na primeira coluna é para ter a imagem. E na segunda coluna é para ter o texto, certo? Então, bom. Dentro do ambiente tabular, você pode botar outro ambiente tabular. Então, eu vou botar aqui, ó, Begin, certo? Tabular. Beleza. Só que aí, para ficar um pouco organizado aqui, ó, ou tentar ficar organizado, deixa eu colocar isso aqui dentro, para dar um espaçozinho maior. Talvez fique melhor para enxergar direitinho, tá? Bom, então aqui, ó, isso aqui vai ficar na primeira coluna, certo? E digamos que esse meu tabular aqui só tenha uma coluna, certo? Que vai ser uma coluna, na verdade, para ter e uma linha também, para ter a figura, certo? Então aqui eu vou botar um include graphics, né? Que é algo que a gente aprendeu em outra aula, né? Sobre inserir figura. Lembrando que para poder usar o comando include graphics, tem que ter aqui o pacote graphics, né? E aqui o caminho para a figura. Bom, eu já tinha feito aqui um logotipo, certo? Logotipo, .png, certo? Aí você pega aí no seu arquivo, né, que tem de logotipo e deixa na mesma pasta, aqui nesse caso, que está o arquivo LaTeX, o arquivo tabela.tec, tá? Bom, então isso aqui vai ser para puxar o logotipo. Agora que a gente digitou a primeira coluna, como é que eu vou separar para ir para a próxima coluna? É com I comercial, né? Só que ao invés de eu digitar aqui, continuar essa linha, que vai ficar muito grande, eu vou quebrar, certo? Porque para o LaTeX não vai fazer diferença, mas para a gente vai para poder enxergar. Então aqui, depois desse I comercial, vai ter que vir um outro Begin tabular, certo? Porque é nele que eu vou colocar as outras informações. Então, sei lá, tabular, beleza. Vamos dizer que seja centralizado também, tá? Bom, então agora, por exemplo, a primeira linha eu quero que seja, sei lá, eu vou botar canal LCM Aquino, certo? Barra, barra. Aí digamos que agora depois vai vir, sei lá, o endereço da página, http, barra, barra, www.lcmaquino.org, tá? Barra, barra. Aí digamos que depois vem o nome do professor. Professor Luiz C. M. de Aquino, certo? Então, beleza. Então, aqui nós vamos ter 3 linhas, tá? E só tem uma coluna, tá? Vamos compilar isso aqui tudo para dar uma olhada logo como é que tá ficando, certo? Tudo ok, vamos ver. Tá lá, ó. Veja que nós temos aqui o nosso logotipo, temos aqui as informações que a gente queria e tá desse jeito, tá? Veja que não tem nenhuma borda aqui, né? Porque é como se fosse invisível, tá? Bom, se você não gostar muito que ficou muito aqui o logotipo, às vezes você quer que o logotipo fique mais aqui, né? O que você pode fazer? Você pode forçar o tamanho dessa coluna, tá? Porque o ideal, na verdade, é que essa coluna fosse um pouco maior para empurrar, digamos assim, essa imagem para cá, certo?
Só que essa coluna não foi maior porque o LaTeX calculou automaticamente o tamanho que precisava ser dela, pelo tamanho máximo que tem aqui, ó, de texto, e acabou vendo que não precisava. Então, como é que a gente vai fazer isso lá? Vamos voltar. Voltando aqui então, né, eu queria que essa segunda coluna, onde tem essa nossa centralizada aqui, ela tenha um certo tamanho, certo? Ela fique do tamanho que eu desejo, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui no primeiro tabular, onde eu indico que tem duas colunas, eu vou botar um comando para indicar que essa segunda coluna aqui vai ter um certo tamanho, certo? Bom, lembra que a gente já falou que pode ser aqui no caso C de centro, né? Center, pode ser L de left e pode ser R de right. Também pode ser outro comando que é P de parágrafo, né? Parágrafo em inglês, certo? Sendo que no P ele aceita também uma outra opção entre chaves, que é o seguinte: qual é o tamanho que você quer que aquela coluna fique, certo? Então, só para poder testar, digamos que eu queira 8 centímetros, certo? Então, eu coloco o tamanho que eu quero e a unidade de medida, no caso aqui cm, tudo grudadinho, certo? Vamos compilar e vamos dar uma olhada como é que vai ficar. Tá lá, ó. Não mudou muita coisa porque eu escolhi um tamanho muito pequeno, vamos voltar lá e dar um tamanho maior. Vamos então dar um tamanho maior aqui, ó, sei lá, digamos 10 centímetros, né? Vamos compilar e vamos dar uma olhada. Então, tá aqui o resultado. Veja que ele empurrou um pouco mais para cá a imagem, porque essa coluna aqui, que não está visível, né? As bordas não estão visíveis, ela foi fixada com um tamanho um pouco maior, e aí ele empurrou para cá, certo? Então, você vai ajustando conforme você queira aí no seu texto, né? Para ficar na forma que você acha que está legal, certo? Outra coisa também, se você não quisesse isso aqui centralizado, né? Se você quisesse que esse texto ficasse alinhado aqui, à esquerda, como é que você faz? Vamos voltar lá. Bom, seria o caso de a gente pegar aqui, nessa tabular, né, nessa tabela aqui que tem esse texto, botar o L, certo? De left. E aí nós vamos ter a esquerda, certo? Vamos voltar lá. Então tá lá, ó, tá aqui agora centralizado à esquerda, né? E aí você pode, alterando aí o tamanho conforme você queira, da maneira que você desejar. E você pode inserir mais informações aqui. Lembrando que você tem que usar o barra barra para poder inserir outra linha aqui, certo? Porque lembra que isso aqui, ó, tem um tabular aqui dentro, tá? Deixa eu mostrar também outra coisa aqui que pode ser interessante para designar esse tamanho. Vamos voltar lá. No LaTeX, geralmente esses comandos que pegam a medida aqui, ó, como nesse caso, que pegam a medida para dar o tamanho que você quer da coluna, ele também aceita um outro tipo de metodologia, que é colocado da seguinte maneira. Você pode dar o comando barra text, certo? Width, né? Width, que é como se fosse a largura do texto, tá? Aqui essa variável, digamos assim, esse barra text width, ele guarda qual é o tamanho que está fixado para a largura do texto nesse arquivo, né? Nesse documento. Ele vai considerar também as margens que estão furadas aqui, né? Então, conforme for mudando a margem, vai mudar essa largura, mas já está aqui. Aí, eu não quero a largura inteira, eu quero só uma porcentagem dessa largura. Então, eu simplesmente coloco aqui na frente, ó. Digamos, sei lá, eu quero, só chutando, 0,6. Então, isso aqui vai dar o quê? 60% da largura da linha, certo? Então, você pode usar essa maneira também. Vamos compilar e vamos dar uma olhada. Tá lá, certo? Então, é claro, não está dando para ver aqui porque a gente não botou as bordas, né? Só para testar, vamos botar as bordas para ver onde é que está atingindo. Vamos lá voltar. Então, vou botar uma borda aqui, ó. Só essa para a gente botar então, uma noção, tá? Vamos compilar e vamos mostrar. Tá aqui o resultado então, né? Você pode ir lá aumentar ou diminuir o tamanho lá da porcentagem para ver o tamanho que fixa aqui, para você ter noção de como é que vai ocupar na espaço aqui, certo? E depois você tira aquele H-line para não aparecer essa linha, certo? Vamos falar também aqui, ó, se você quiser diminuir esse logotipo, né? A gente já viu como é que faz isso. Vamos dar uma olhada lá, ó. Então, lembrando lá da aula sobre figuras, né? Nós vimos que esse comando include graphics, nessa opção scale, dá uma porcentagem que você coloca uma escala para a figura. Então, digamos, por exemplo, sei lá, 50% do tamanho, tá? Então, vamos agora compilar e vamos dar uma olhada lá. Tá aqui o resultado então, né? Ele ficou aqui, eu ajustei, ele ficou em 50% do tamanho, né? E aí eu poderia colocar como eu quero, né? Ajeitar o meu cabeçalho da forma que eu estou preferindo, certo? Aí, claro, né? Depois você tira as linhas ou coloca como você preferir, certo? Aqui foi só para ver o tamanho que estava. Vamos tirar lá e voltar. Era essa linhazinha aqui, né? Vamos tirar ela aqui. Certo? E vamos agora só ver lá agora sem essa linha. Então, tá aqui o resultado, né? Aquela linha era só para demarcar aqui, para eu ter noção do tamanho. Tirando, vai ficar assim, tá? É claro que você poderia também configurar mais aqui, né? Mais para cá, mais para lá, para poder colocar na posição que você quer, certo? Então, é assim que é a metodologia básica para você fazer esse cabeçalho, tá? É claro que existem outras. Isso aqui é só uma opção. Eu só quis mostrar para poder ilustrar para vocês o uso de tabelas para esse tipo de coisa, tá bom? Então, né, aqui nessa aula nós vimos os comandos básicos para trabalhar com tabela no LaTeX. Você aí agora treinando, né, escolhendo algumas tabelinhas e digitando para poder treinar, tá? Que é assim que aprende, tá bom? Essa aula termina aqui. Eu espero você nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não da videoaula.
E por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.